Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os colegas aqui presentes, a professora Líria, e um especial também cumprimento ao nosso professor Miclay Carvalho, que, portanto, acompanhou-nos, foi nosso orientador durante o nosso curso de especialização em Segurança Alimentar e Nutricional em Santo Tomé e Príncipe, e ainda continua a ser um professor na Universidade de Santo Tomé e Príncipe, o nosso professor do curso de mestrado em Agroecologia e Desenvolvimento Rural. Muito obrigado, professor Miclay, também por se disponibilizar bem de fora do país, está a nos acompanhar. Bom, caros colegas, o meu trabalho, portanto, da conclusão do curso, é muito a ver com a transição da horticultura convencional para a biológica em Santo Tomé e Príncipe, através dos sistemas participativos de garantia, digamos, SPG. Eu achei bastante pertinente este trabalho, porque Santo Tomé e Príncipe, como sabeis, são duas ilhas, o arquipélago nosso formado por duas ilhas, e nós temos as fileiras de exportação de produtos de exportação que são certificados como biológicos, e nós exportamos os produtos para a Europa, nomeadamente cacau. Temos duas cooperativas de cacau biológico de qualidade, temos uma cooperativa de pimenta e baunilha biológica e temos uma outra cooperativa, portanto, da exportação do café biológico. Portanto, não só essas cooperativas, também há uma dinâmica muito grande do setor privado em Santo Tomé e Príncipe, nomeadamente uma grande empresa privada de produção de óleo de palma, também que tem a certificação biológica. Existe iniciativa de outro privado como a Diogo Vaz, a certificação. Temos uma de cacau, este também. Temos uma do óleo de coco, coconut, que é a Valudo, também para a produção e a certificação do óleo para o mercado europeu. E, finalmente, temos outras pequenas iniciativas em curso que estão também fazendo a exportação, como a empresa Lyon, que produz vários tipos de óleos essenciais, dentro da moringas e outras, faz exportação, Aquatela, etc. Então, o meu tema eu achei bastante pertinente, porque faz parte de uma vivência que eu tive, a minha participação direta num projeto, então preferi escrever um bocado sobre isso, do projeto, mas com um enfoque sobre o sistema participativo de garantia, evocando, portanto, esta certificação como um direito que nós também, os santomenses, temos de consumirmos os produtos locais de qualidade. Esses produtos que eu aqui anteriormente falei são mais para o mercado europeu, são culturas de exportação mais para o mercado europeu, mas nós também temos as culturas alimentares aqui em Santo Tomé, como mandioca, milho, banana, as hortaliças, que também achamos que seria muito bom, através desse sistema participativo de garantia esta certificação, dar o nosso contributo para que a população também tenha o privilégio de comer alimentos orgânicos e certificados com uma determinada qualidade. O segundo slide. Pois, antes gostaria também, pronto, de fazer algumas considerações, não é? A dizer que esta certificação é uma certificação que acontece entre os pares, um processo de controle mútuo na base de confiança e o respeito pelas regras comuns assumidas, fortalecendo assim a coesão, a justiça, a celeridade no sistema de controle interno, permitindo assim uma maior renda para as famílias. Esse sistema, portanto, sobretudo as regras que nós aqui adotamos são as regras da IFOAM, que é a Federação Internacional de Fermentos Biológicos. Nós adotamos essas regras, mas de acordo com a nossa realidade cá em Santo Tomé. A seguir. Bom, era preciso dizer que realmente a agricultura biológica de qualidade, portanto, é um processo realmente que nos liga muito, sobretudo, o que nos faz muito fazer isso, é porque nós temos uma visão, sobretudo ao mercado, e essa visão também é ligada ao mercado, é porque nós, no final, qual é a resposta a tudo isso? Ok, que as condições realmente de vida das famílias melhorem, mas também nós hoje em dia sabemos que os fatores de produção, hoje em dia, sobretudo na agricultura convencional, os fatores de produção são muito altos, os custos, e com a agricultura aqui biológica nós tendemos realmente a baixar os custos, os investimentos, os inputs que nós temos na agricultura convencional,
precisamente para que esta cultura, esse posicionamento da agricultura biológica seja um pouco mais, digamos, oneroso para os nossos produtores e que nós adotemos também uma cultura, seja de aproveitar aquilo que o meio ambiente, aquilo que a natureza nos fornece e o seu uso de uma forma sustentável, precisamente, não é? Para que a gente consiga manter os diversos ecossistemas. Pois, o objetivo do meu trabalho foi precisamente para demonstrar também os resultados desta certificação em Santo Tomé e também foi um momento, foi uma oportunidade muito importante para a mobilização de diferentes atores à volta desta certificação. Então, quanto ao método, eu preferi primeiro fazer uma caracterização das localidades, ou seja, das comunidades que participaram nesta certificação, os produtores, e depois falar um pouco também dos procedimentos. Em termos de resultados, a introdução desta certificação participativa em Santo Tomé e Príncipe, é como eu dizia na introdução, ela se destina precisamente para nós darmos uma atenção especial ao nosso mercado local. Só para a vossa informação, caros colegas, Santo Tomé e Príncipe é o terceiro, segundo os resultados da pesquisa e de publicação do Instituto Suíço, que faz o segmento dos países que estão envolvidos, a estatística dos países que estão envolvidos na produção orgânica. Santo Tomé e Príncipe, felizmente, nós ocupamos a terceira posição no mundo em termos de terras certificadas, em termos de avanços quanto à produção biológica e com as terras certificadas. E em África, Santo Tomé e Príncipe lidera, está em primeiro lugar, é o primeiro país com maior extensão de terra certificada. Claro, não é que é um país pequeno, mas seja como for, os esforços que nós já fizemos, nós estamos a liderar. Mas mesmo assim era preciso dizer que nós ainda temos aquilo que nós chamamos de nosso calcanhar de Aquiles, a nossa fraqueza, que nós temos uma debilidade na nossa horticultura, temos uma debilidade também quanto à alimentação animal. A alimentação animal, sobretudo para as aves e não só, muitas outras, os suínos, nós ainda continuamos a importar. Não sabemos as origens e muitos desses produtos, claro que não são bio, não são certificados como bio. Temos a nossa horticultura que ainda, até pelo menos 2018, 2019, ainda carecia de muitos inputs químicos, os produtos de síntese. Então, essa nossa certificação vem precisamente dar um contributo para nós, aos poucos, eliminarmos esta lacuna quanto à questão, portanto, destas duas dificuldades que nós temos, não é? Na horticultura e na produção da ração animal. Bom, começando pela horticultura, é assim que nós iniciamos o processo de conversão, em 2019. Começamos com uma experiência em 6 comunidades, 40 horticultores. Criamos um grupo de trabalho através de um movimento biológico também que se criou a nível, portanto, desta certificação. E, finalmente, nós terminamos com uma primeira fase com 10 horticultores certificados. Estamos a falar em cerca de 25% desses foram certificados, mas atualmente nós temos um pouco mais de 100 produtores que já estão certificados atualmente. Estas são algumas imagens que ilustram, portanto, os encontros do Grupo de Trabalho SPG. É uma espécie de um comitê que aprova as regras. É um comitê também que tem um representante de cada comunidade, aí não estão todos, e que nós partimos por uma comunidade e vamos fazer também o que chamamos de auditoria, ou seja, o serviço de sistema de controle interno para verificar a conformidade, portanto, das plantações de tudo isso, se estão de acordo à exigência, às regras que nós assumimos, nós acordamos mutuamente. Como vedes, nós aqui estamos precisamente também aqui numa visita de pares,
para a verificação da conformidade. Bom, basicamente, na comunidade de Terra Batata, uma comunidade de altitude, Monte Café, uma comunidade, portanto, de altitude. Portanto, essa foto também já ilustra as nossas primeiras produções hortícolas certificadas, desde o feijão, a cebola, cenoura, mas nós também demos um salto qualitativo, não ficarmos só presos às hortícolas, fomos também para as frutas também. Esta foto bastante importante, porque, como vedes, de um lado está do blazer, temos o então Ministro da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, no centro temos o responsável pelo projeto, o apoio, todo o apoio, não é? A este processo de certificação do projeto, e do outro lado temos a senhora engenheira Valdemira Tavares, que é o presidente do movimento biológico também que se criou, que é uma plataforma, precisamente, que congrega todas as partes interessadas no processo da produção biológica, na exportação, no consumo, importação, exportação, etc. Portanto, esta é a Engenheira Valdemira. Então, foi uma cerimónia que nós tivemos, a primeira cerimónia, com a presença do ministro para a atribuição dos certificados aos 10 primeiros horticultores que apresentaram a conformidade neste processo todo do SPG. Aqui, portanto, é a cerimónia com diversos horticultores. Em termos de conclusão ou considerações finais, acho que este é o último slide. É preciso dizer também que a conversão da horticultura biológica ainda é vista com certo receio pela maioria dos produtores, e o maior estrangulamento consiste na disponibilidade de biopesticidas, a produção destes fitofármacos localmente ser ainda também em pequena escala. Bom, esta foi a realidade até aquele período, mas é preciso dizer também que nós não paramos por aqui. Existe aquilo que nós chamamos de responsabilidade política, das mudanças que foram acontecendo. Hoje, como aí no segundo ponto diz, os interesses privados do governo, sociedade civil e não só, hoje existe uma outra atitude, não é? É o governo da República que assume, portanto, um dos resultados importantes de aproveitar, fazer a transição a 100%. Quer dizer, São Tomé e Príncipe, estamos a lutar para fazer que São Tomé e Príncipe seja um país com a produção biológica a 100%. Isso já é uma questão assumida pelo governo, e o que nos falta neste momento é que nós estamos precisamente agora a trabalhar no plano estratégico e plano de ação para essa transição de São Tomé e Príncipe para uma produção 100% biológica. Mas a fase disso já temos vários outros ingredientes. Temos a própria FAO, que lança brevemente um processo de ajuda, portanto, à transição do país 100% orgânico. Nós ainda até ontem tivemos cá a visita de uma grande empresa, uma empresa ganesa que vem, é uma empresa muito especializada na produção de bioinsumos, mas também com uma vertente importante na área da pesquisa e da extensão. Felizmente a empresa cá esteve, fez contactos com o governo, com os projetos, o setor privado, e brevemente nós vamos receber amostras de vários fitofármacos que vão ser testados pelo nosso Centro de Investigação Agronômica e Tecnológico, e futuramente estes produtos, todos com bons resultados, vão ser vulgarizados para os nossos horticultores e não só. É só para dizer que já neste processo 100% biológico, já começamos a trabalhar quanto a esta matéria para suprir a insuficiência quanto à questão dos fitofármacos. Temos aqui, portanto, um primeiro lote de fitofármacos que nós importamos do Ghana, entre fertilizantes, inseticidas, fungicidas,
e que nós entregamos ao SIAT, fez os testes e muitos deles, portanto, foram bem adaptados, por isso nós vamos continuar com os produtos, mas não obstante também desta importação, nós estamos conscientes que temos que desenvolver ou aumentar a nossa capacidade também de produção local, tendo em conta que nós aqui temos uma vasta gama de plantas, portanto, digamos, com propriedades inseticida, fungicida, etc., que nós vamos ver independentemente já da incisíria de pimenta que nós desenvolvemos, do alho, do nime, do girassol e outras plantas. Então, nós também achamos que, independentemente desta importação, esta colaboração com Ghana e outros países, nós também vamos desenvolvendo um pouco mais aqui a nossa capacidade de produção interna destes fitofármacos. Ok, então eu fico por aqui, agradeço a todos pela, portanto, audição. Caso tenha uma ou outra questão a colocar, estamos aqui. Portanto, esta foto é uma foto com os colegas daqui que fizemos a especialização em segurança alimentar e ela acontece precisamente onde vem aqui a imagem, aqui onde nós estamos agora, eu e o colega o Alex, é o Centro de Recursos da Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar. Nós aproveitamos desse centro, numa colaboração com a rede, com esta rede, para nós aqui temos a sala das aulas, o acesso à internet, claro, que é um centro polivalente, com uma biblioteca, computadores, a internet, inclusive mesmo também, já neste momento, nós temos uma certa autonomia quanto à energia elétrica, temos aqui os painéis solares, portanto, é um centro equipado para a sociedade civil e a maior parte das pessoas que aqui estão na imagem são membros das organizações da sociedade civil. E nós assim terminamos a especialização, já estamos na fase seguinte, agora no mestrado, como inicialmente estava, portanto, a informar os colegas. Muito obrigado pela vossa atenção. Olá, boa tarde a todos. Boa noite também, porque do outro lado já é noite, então boa noite aos colegas que estão no fuso horário. Bem, eu sou Alex Bandeira, antigo aluno do curso de especialização em segurança alimentar e nutricional. Vim já responder um desafio lançado pela Lilian, no sentido de contar aquilo que foi a minha experiência enquanto aluno do curso de especialização em segurança alimentar e nutricional. Bem, eu antes de começar, eu gostaria de estender aqui os meus agradecimentos a todos quanto deram o seu contributo para que o curso de especialização em segurança alimentar e nutricional fosse uma realidade, a todas as instituições envolvidas no processo, assim como os autores individuais que diretamente contribuíram ao longo desse processo. Também estendi os meus agradecimentos aos meus colegas do curso, que durante esses anos estiveram cá, né, dando o seu contributo, assim num clima de companheirismo e amizade. Também aos colegas do outro lado, que pronto, apesar de pouca interação, mas no fórum de vez em quando era possível discutir algumas ideias e partilhar algumas experiências dos países aqui vizinhos. E, de uma forma geral, pronto, gostaria de estender aqui os meus agradecimentos. Bem, curso de especialização em segurança alimentar e nutricional. Esse foi um curso que, pronto, havia sido projetado para um ano, né? Mas ao longo do processo houve dificuldades, houve diferentes tipos de entraves e obstáculos que, pronto, que obrigou que o curso estendesse um pouco mais, mas sempre procurou-se formas, né, alternativas de ir contornando esses obstáculos, ou seja, apesar de ter aparecido dificuldades, de ter aparecido problemas, conseguiu sempre contorná-los
de forma a atingir o objetivo preconizado. Eu cito isso aqui por quê? Porque, por vezes, nós, o primeiro obstáculo que encontramos, a primeira dificuldade, a Alex, ideia é abandonar. vou pedir uma licença para você. O microfone do Carlos estava com som sem ruído. Você consegue falar a partir do microfone dele? Ok, pode Peço ser. desculpas por interrompê-lo. Não tem problema. Assim consegue escutar melhor? Olha, agora ficou perfeito. Só precisa fechar o outro microfone. Ok, acho que já está. Ah, melhorou bastante. Obrigada, Alex. Está bem aqui. Sim, como eu vinha dizendo, em regra geral, à medida que aparece obstáculo, a ideia é abandonar o projeto inicial, mas não foi o caso aqui do curso de especialização. Eu acredito que, além dos conhecimentos científicos que me foi passado ao longo do curso, uma das grandes lições que eu tiro do curso é mesmo isso, a capacidade de persistir, independentemente dos obstáculos e das adversidades, seguir sempre em frente e atingir a meta, apesar dos obstáculos que, pronto, é inevitável, faz parte da vida enquanto seres humanos que somos, não estamos isentos de problemas, né? Então há que saber solucioná-los e pronto, seguir em frente. No término final do curso, que culminou com a apresentação do TCC, ou seja, do trabalho de conclusão do curso, o meu tema de conclusão do curso foi a calda fermentada de planta, ou seja, é um fertilizante químico. A Lília pode passar para o slide seguinte, que é um fertilizante químico, fertilizante líquido, nesse caso, que veio no sentido de servir de alternativa ao fertilizante inorgânico, que é bastante usado na nossa agricultura, sobretudo na horticultura. A ideia da criação ou da adoção desse tema veio mesmo no sentido de dar o contributo ao processo de transição agroecológica que decorre no país, ou seja, há intenções de diversos atores, mesmo da sociedade civil e mesmo do sistema de governo, em adotar medidas no sentido de efetuar a transição da nossa agricultura do convencional para a biológico. Ao longo desse processo todo, há um conjunto de alternativas, né, que vem surgindo de forma a contribuir para que esse processo de transição aconteça. Eu aqui procurei, no fundo, trazer mais uma alternativa, nesse caso, que seja viável e que possa ser adotado no nosso processo da agricultura. Pode seguir o slide, Lília. Pode seguir também, porque eu já falei um pouco aqui. Exatamente, eu estava falando que eu trabalhei com a calda fermentada de planta, que no fundo é um fertilizante líquido, né, que resulta da fermentação de brotos jovens da planta, ou seja, extratos da planta, misturado com açúcar. Nesse caso, trabalhei com açúcar mascavo, num período de 7 dias, e o líquido que se obtém da fermentação é que é utilizado como fertilizante. Ele pode ser aplicado via foliar ou pode ser aplicado diretamente na raiz da planta do processo de rega. Pode seguir, Lívia. Bem, este fertilizante ele obedece algumas etapas no seu processo de elaboração, que começa com a colheita,
até a obtenção do líquido em si, que é utilizado como fertilizante. Bem, um dos requisitos principais, né, que começa já desde o processo de colheita, é efetuar a colheita do material vegetal logo nas primeiras horas do dia. Isso, segundo algumas literaturas, afirma que, pronto, nesse período é mais propício ou mais adequado para a colheita do material. Depois segue-se o processo de picagem das folhas, de forma a permitir que o líquido, após misturado com o açúcar, possa extrair com mais facilidade. E, posto isso, passa a ser o processo de pesagem, de mistura, e depois o preparado todo, o conjunto de folhas mais o açúcar mascavo já completamente misturado, é levado para a fermentação, né, num balde, como posso ver aqui na imagem seguinte, é cobertado e deixado lá por um período de 7 dias, onde ao longo desse período ocorre a fermentação e é liberado o líquido, que é colhido, colocado numa garrafa de vidro, e esse líquido é utilizado como fertilizante. Bem, aqui no experimento eu utilizei 2 doses, né? Uma de 5 ml do produto para litro d'água, e outro foi a 10 ml do produto para litro d'água. Ao longo do experimento, trabalhei com 2 variedades de tomate, que é uma nossa, nacional, e uma que é importada, no fundo, para poder ver como é a interação entre o fertilizante e a variedade, de forma a ver a adaptação entre elas duas. E, basicamente, aqui no método é isso. Pode passar para o slide seguinte, viu? Bem, aqui, para não trazer o trabalho todo completo, vou procurar aqui fazer um resumo daquilo que foi o trabalho de conclusão do curso. Como havia referido anteriormente, trabalhei com tecido fermentado de planta, que é, nesse caso, é fertilizante líquido. As doses utilizadas foi uma de 10 ml e outra de 5 ml, em 2 variedades de tomate, uma que é mongalo, que é importada, e outra do fogo, que é a nossa variedade cá, nativa. E do resultado desse experimento, verificou-se que o fertilizante afetou significativamente a produtividade total e a massa média fresca, mas não afetou o número total de frutos por variedade. De uma forma geral, pode-se dizer que o tecido fermentado de planta pode sim ser utilizado como uma alternativa a fertilizante químico. Pode seguir, Lívia. Bem, com a realização desse trabalho, primeiramente, um dos pontos positivos, ou dos impactos diretos que se observou, embora não tenha sido algo em estudo, ou seja, não tenha sido uma variável em estudo, é que ao longo do trabalho eu trabalhei com uma técnica, ou seja, um método de controle para a praga e doença, já que, pronto, estava a trabalhar com algo biológico, que era fertilizante, então tinha que encontrar uma das formas, um mecanismo para controle também de praga e doença, e também tinha que ser algo biológico, né? De forma a complementar o trabalho. Então, trabalhei com o chamado sabão inseticida, ou seja, fertilizante, o inseticida é produzido à base de sabão azul, que, pronto, é algo que
era utilizado cá sim, mas não numa dimensão muito abrangente. Por coincidência, na altura da elaboração do experimento, a parcela ao lado, onde também decorria uma outra produção mais convencional, ao longo do experimento, quer dizer, não é que feche a comparação, mas assim de uma forma visível, conseguiu-se observar que, pronto, o sabão inseticida que utilizei para o controle da praga no meu experimento, em comparação com o inseticida convencional que foi utilizado na produção convencional do agricultor, notou-se que esse sabão tinha um pouco mais de vantagem comparativa em relação àquele inseticida. Então, houve, de certa forma, uma apropriação dos agricultores a essa técnica de controle, uma vez que é algo mais barato, que exige, de certa forma, pouco custo em comparação com o inseticida convencional, e, de certa forma, teve um resultado mais significativo quando comparado com o inseticida convencional que ele usou na sua parcela. Então, embora não tenha sido o material, o método do estudo, mas, de certa forma, conseguiu-se aqui tirar algo para além do que estava sendo estudado e que foi aproveitado, que tem sido até então aproveitado por grande parte dos horticultores. Por outro lado, também posso dizer que houve mais consciencialização para a mudança de comportamento. Tinha sim uma noção de que utilizava-se fertilizantes inorgânicos de forma arbitrária na nossa horticultura, mas isso tornou um pouco visível, porque no decorrer do trabalho também houve algo que, pronto, também não fazia parte da previsão, que é a área onde instalamos o ensaio. Por coincidência, o tratamento de zero, ou seja, o tratamento que serviu apenas como posso dizer, o tratamento onde não se aplicou nada, mas conseguiu-se ver uma certa produção nesse tratamento. Isso reflete-nos a quantidade de fertilizantes inorgânicos que havia lá nessas terras e a forma descontrolada que esses fertilizantes têm sido utilizados. Então, já se tinha uma noção, basicamente, que da adequação do uso de fertilizantes, passou-se agora, então, a ter uma maior noção de como que esses fertilizantes são, de certa forma, prejudiciais à nossa agricultura. Pode seguir, Lilian. Acho que esse é o último slide. Pronto, eu agradeço pela atenção disponibilizada e continuação de boa tarde e boa noite. Certo, Carlos e Alex, muito obrigada pela apresentação de vocês, por trazer essa experiência, né, tão bacana para a gente aqui. Podemos, então, abrir para comentários, para perguntas. Eu sabia que o Ângelo ia se interessar por conta do tomate. Vamos lá, Ângelo, por favor. Sim. Eu tenho algumas questões que me interessam muito, como sou da área. Algumas questões do professor Carlos. Estava a falar de agricultura biológica. Eu queria saber, essa agricultura é a nível da comunidade ou é uma experimentação? E os fármacos que são usados, a comunidade adere a esses fármacos? E como são os tipos de solos, se são solos ou são ricos?
menos essas duas questões, por enquanto. Yeah. Senhora Lilian, nós anotamos todas as questões ou vamos respondendo? Acho que pode ir respondendo, né? Na forma de diálogo, fica mais dinâmico, por favor. Tá bem. Okay, peço desculpa, ando um bocadinho afónico, mas mesmo assim, fazer um esforço para responder. Não, primeiro para responder ao companheiro aqui, Ângelo Mendonça, dizer que esta iniciativa nós direcionamos as comunidades que são potenciais em produção hortícola. Então, este primeiro trabalho foi assim dirigido a essas comunidades potenciais em produção hortícola. Mas, finalmente, nós estamos a dar agora um olhar a todo o país, ou seja, a todas as comunidades onde tem a produção hortícola, porque a questão é uma questão da conversão, a conversão do país. Então, a ideia é nós atingirmos todos os países, ou todo o país, digamos. Era preciso também dizer uma coisa muito importante, que eu não falei no início, é que a minha tese tem a ver com questões de políticas públicas. E as políticas públicas devem ser assumidas, sobretudo, pelos governos. O governo tem o tal chamado poder de injunção, que obriga-nos a todos a adotar uma conduta mais adequada possível. Tratando-se de políticas públicas, uma das coisas muito importantes que já está-se a pensar é que o governo vai estar incluído no nosso plano estratégico de ação, é o governo aumentar as taxas de importação dos produtos de síntese e isentar as taxas de importação dos fitofármacos, automaticamente vai estimular as pessoas mais para fazerem agricultura biológica ou os horticultores. O maior controle nos portos e aeroportos, aqui contamos a falar de ilhas, também vai ajudar muito. Então, há várias matérias ligadas a questões de políticas públicas que vai nos ajudar muito a implementar essa iniciativa a nível nacional. É claro que nós agora estamos na fase de trabalhar para os planos. Os tipos de fitofármacos que nós temos, os fertilizantes, esses fertilizantes que nós usamos para o solo, bom, era preciso dizer às pessoas que o solo em Santo Tomé e Príncipe, de uma forma geral, tem um solo bastante fértil, devido próprio à nossa biomassa. Temos muita biomassa. É um país altamente verde e uma diversidade de plantas nos nossos campos, nas nossas florestas, que vão deitando as folhas a essa degradação, a essa restituição ao solo, depois a planta, tudo isso. Então temos um solo bastante fértil. Mas como sabeis também que a horticultura é um processo que fixa os horticultores na terra, e essa atividade, se não for feita de forma inteligente, vai esgotar o solo. Aí que os fitofármacos, sobretudo os biofertilizantes, desempenham um papel aqui muito importante. Para a correção do solo, estimular o crescimento, mas era preciso também dizer que nós já há mais de 10 anos que o país também vem a vulgarizar, a adotar técnicas de produção de composto orgânico, utilização de excrementos de animais, sobretudo das galinhas, das aves, das aves, dos bovinos, caprinos, etc. Então, há uma combinação de utilização de esterco desses animais, há muita utilização agora em produção de compostos e também os fertilizantes, tanto sólidos como os líquidos que nós estamos a utilizar. Espero que tenha respondido o companheiro Ângelo. Só queria saber a pergunta está, se esse programa de agricultura biológica é aderido à comunidade em geral. Só um momento, estou a ter um bocado de dificuldades de colocar aos escutadores. Sim? Alô? Posso? Sim, agradeço. Sim, a questão
eu ainda não estou bem satisfeito. Sim, Eu queria saber, essa agricultura biológica, se a comunidade em geral quer ou é uma experimentação? Ok. Não é uma experimentação, é uma realidade. Não é uma experimentação. Era preciso também dizer, para entender um pouco a tipologia aqui das comunidades, das culturas e das comunidades. As nossas comunidades cá em Santo Tomé, vamos dizer, estamos numa comunidade agrícola em Santo Tomé, temos cerca de, vamos dizer, 150 produtores que vivem numa comunidade rural e as pessoas têm as suas plantações, têm os seus lotes de terra. E os lotes variam entre 5 mil metros quadrados, podendo ir uns ou outros até 9 hectares. Esta é a tipologia que nós levamos esse elemento muito para a diferenciação da nossa cultura familiar e os pequenos produtores que vão até 9 hectares. Depois, os 10 hectares adiante são os médios empresários, depois os mais de 100 hectares aqui para a nossa realidade são os empresários. Então, os pequenos produtores estão nessa categoria, eles estão nas comunidades, cada um tem a sua parcela, mas é preciso dizer que muito produtor já faz cacau bio, a pimenta biológica, a baunilha biológica, o café biológico, o coco é biológico. Não temos certificação, não temos certificação ainda para a nossa banana, a mandioca, a batata, a nossa matabala, que é uma espécie de Miami, que se chama Miami. Tudo isso não temos, mas de per si nós partimos do princípio que esses produtos todos são orgânicos, mas é essa questão sempre de certificação. Então, essa certificação vem precisamente porque as pessoas têm, vamos dizer, 2, 3 hectares de terra, mas têm pelo menos 2, 3 mil metros quadrados onde desenvolvem a horticultura. E é um risco desta horticultura contaminar a parcela que é orgânica ao lado. Então, há todo esforço para que o mesmo produtor, ou vários produtores de uma comunidade, façam realmente essa transição para 100% biológico, a nível das comunidades, a nível de cada um, a nível das comunidades, e depois a nível próprio do país. A nível próprio do país. Nós estamos a falar num país com um pouco mais de 2, 3 mil horticultores. Então, há toda essa necessidade também de trabalhar com isso para fazer a conversão. Então, é uma questão não é uma questão do experimento, é uma questão mesmo de uma realidade. Só para dizer que na experiência que eu vivi do projeto onde eu trabalhei, temos isso, mas há continuidade em Santo Tomé. Hoje temos um outro projeto chamado PAFAI, que é o projeto de apoio às fileiras de exportação. Independente dessas culturas que fazem parte de fileiras de exportação, eles também continuam ainda a trabalhar com a certificação SPG. Estão cobrindo, estão fazendo uma cobertura maior, mais abrangente. Porque a questão é uma questão de políticas. Temos que fazer a cobertura. Nós, em Santo Tomé e Príncipe, não podemos competir com Moçambique, com Angola, Nigéria. Não temos terra. Temos que fazer a chamada, não agricultura de quantidade, temos que fazer chamar aquela agricultura de qualidade, agricultura de nicho, de mercados, de produtos gourmets. E nós já estamos a entrar com todos esses nossos produtos de Santo Tomé lá fora, e agora estamos a trabalhar agora com horticultura. E depois a outra coisa também é para dizer que toda esta movimentação tem uma sinergia muito grande com outros setores conexos, sobretudo os setores do turismo. Os turistas já fazem muitos trilhos para visitarem várias unidades de produção biológica em Santo Tomé e Príncipe. E mais um complemento é fazer que os turistas, quando chegam em Santo Tomé e Príncipe, possam comer comidas orgânicas, ou comida com uma certa certificação e qualidade. Então, nós estamos a apontar para uma agricultura de qualidade e de nichos mercados. Obrigada. Podemos passar, então, agora para a Kátia, por gentileza. Boa noite. Eu gostaria de perguntar aos professores que apresentaram há pouco tempo como é que, por exemplo, primeiro queria saber se a agricultura que eles fazem é durante todo o ano ou apenas uma época, né? E se for durante uma época, queria saber, se fosse durante todo o ano, quero saber na época quente, como é que fazem, porque temos visto que
inseticidas biológicos às vezes não são muito efetivos. Então, como é que fazem? Obrigada. Muito obrigado. Eu também acho que o meu colega pode dar resposta ao Alex, mas eu também, enquanto conhecedor de matéria, trabalhei muitos anos enquanto vulgarizador e agora como responsável, era preciso dizer que São Tomé e Príncipe nós temos dois climas. Temos o chamado período das chuvas, que vai até 9 meses, e temos o período seco, que nós chamamos de gravana. A gravana, portanto, é um inverno muito suave em São Tomé, que a temperatura, portanto, durante o dia está a 24, 26 graus, e à noite pode baixar até 16, 18 graus, e em algumas zonas de altitude chegamos às vezes mesmo a 14, 15 graus. Agora é preciso dizer sim, nós temos uma situação aqui que é, no período das chuvas, nós temos mais a incidência dos fungos nesse período, e no período seco, que é a gravana, temos mais a incidência das pragas. As culturas que fazemos, normalmente as culturas são as culturas hortícolas, elas fazem 3, 4 meses o ciclo de vida, mas um produtor faz, por exemplo, vamos dizer, tomamos o exemplo de tomate, é uma hortícola, chamamos de hortícola rei, exatamente, que mais se consome, tomate, o pimentão e o feijão, cenoura. Este é o que mais se consome. Então, há a possibilidade de nossos horticultores fazerem 3 a 4 ciclos destas culturas. Tomate, sobretudo tomate, cenoura e feijão verde. O pimentão já podemos fazer até 2 ciclos, porque elas fazem 6 meses, depois mais 6 meses. Quer dizer, aquele que é mesmo um horticultor, ele está durante tempo no seu campo. Agora, claro que sim, não é? O modus operandi das culturas, nós temos que mudar. Temos de estar a ensinar aos produtores, aos horticultores, que é preciso nós termos muita atenção com a terra, porque a terra é a mãe. A nossa terra, a terra-mãe, ela é o berço de tudo. E por que eu falo assim? A questão da fertilidade é extremamente importante, porque se os solos estiverem férteis, mesmo que a gente tenha incidência de pragas e doenças, as plantas conseguem muitas vezes superarem, portanto, esses ataques todos, conseguem perfeitamente. Mas que eu estava a dizer também, há toda uma política, os horticultores estão a formar, que é preciso fazer a rotação de culturas, a incorporação de matéria orgânica, os fertilizantes que nós estamos a falar aqui, muitas vezes, como estava a dizer o meu colega aqui, Alex Bandeira, a questão do experimento que ele fez de calda fermentada, plantas, fertilização dos solos, portanto, é uma questão muito importante, mas independentemente disso também, como eu dizia, próprio nós fazemos também a chamada aceleração. Há muitos capins que vamos incorporar no solo, os restos das colheitas, então existe uma vontade, existe também um conhecimento já grande dos nossos horticultores. Não são os horticultores que estão a vir abrir uma parcela, fazer experimento, colocar um tomate, um pimentão, uma cenoura, não. Já existe várias sessões de capacitações aos produtores de vários projetos. Então, os nossos produtores estão altamente experimentados. Agora, a maior resistência sempre é essa conversão, porque as pessoas são muito agarradas aos químicos de síntese e as reações nos tratamentos contra pragas e doenças são rapidamente visíveis, horas depois já se vê os insetos a morrerem, vê-se os resultados, e enquanto que os fitofármacos, a reação é um pouco mais lenta, mas não é porque não haja reação, não haja tratamento, é um pouco mais lenta, mas acontece. Mas para nós é muito saudável a produção do meio ambiente, do equilíbrio, a nossa própria saúde, do consumidor,
etc, etc. Sim, sim. Podemos passar. Ô, Catarina, desculpa, Kátia. Kátia quer fazer alguma outra pergunta ou está satisfeita? Em parte estou satisfeita, mas eu também queria só dizer que nós também aqui, só para um jeito de documentário, né? Em Moçambique, na cidade principalmente, faz-se horticultura durante todo o ano. E na época quente, há problemas sérios de pragas. E há vezes que os produtores que fazem orgânico não conseguem fazer algumas hortícolas como a couve, por exemplo, porque ela é severamente atacada pela praça da couve. Então, temos esses inconvenientes às vezes, mas realmente o consumidor sai a ganhar e o meio ambiente também. Obrigada. Obrigada, Kátia. Joaquim, por favor. Obrigado, Kátia. Professora Lilian, não, era para só dizer a Kátia, porque claro, os métodos de combate, de controle das pragas, num determinado período do ano, ou da incidência das pragas, eles devem ser feitos de uma forma integrada. Porque às vezes nós queremos lutar, temos um determinado fitofármaco nas mãos, pretendemos automaticamente aplicar e obter o resultado, mas muitas vezes é preciso um controle integrado. E este controle integrado não passa apenas pela aplicação dos bioinseticidas ou biofungicidas, mas passa por um controle integrado, onde nós podemos combinar várias técnicas. Eu dou só um exemplo. Ela fala da couve. Eu também falo de couve em Santo Tomé, que no período da nossa gravana, um período de 3 meses, é muito atacado por uma praga que nós chamamos de plutela. Plutela, umas borboletas que vêm, furam as folhas dos repolhos e das couves. Mas nós conseguimos controlar. Como? Então, ali estamos, colocamos, independente dos fitofármacos, dos produtos, colocamos armadilhas, podemos aumentar, ou seja, mudar a técnica da rega. Nós usamos a rega por aspersão, e a rega por aspersão faz inibir o inseto que ataca o repolho ou a couve, que é a tal plutela, que chega a furar a couve, perdendo toda a importância econômica. Mudamos a técnica da rega com aspersores, ou mangueira, tipo chuveiros. Fazemos isso várias vezes e notamos que reduz consideravelmente isso. Como eu dizia, armadilhas, as regas mais constantes por aspersão ou mangueira mais com jatos fortes, temos a aplicação de inseticida e quando em vez também há algum outro produto que nós colocamos como adesivos, que fixa a plutela nas plantas, nos frutos, nas folhas. Fixando elas nas folhas, elas não conseguem locomover, acabam por morrer. Eu falo, por exemplo, do Bacillus thuringiensis, o chamado Dipel, que nós usamos o Dipel adicionando umas 2 colheres de açúcar, aplicamos nas plantas, elas fixam os insetos não conseguem se mover e chegam a morrer. E quando eu falo do Dipel, não tendo o Dipel, pode-se usar também já mesmo a calda, uma concentração forte da calda, mas a farinha de trigo faz também, se for na época seca, fixar o inseto e ela 3, 4 dias não se alimentar, não chega a morrer. Então existem vários métodos de luta e de controlo integrados. Era só para dar esta nota. Sim, e depois também a utilização também próprio dos repelentes, não é? Como o pimento, usando o pimento, o alho, a cebola, por aí fora. Porque o controle sempre deve ser integrado. Nós temos que parar na agricultura biológica, ou seja, na agroecologia, temos que nos aperceber que os insetos, primeiro temos que conhecer o inseto, mas os insetos devem ser tratados de acordo com o estudo
do ponto de vista olfativo do bicho, porque os bichos, às vezes, determinados ruídos, elas fogem. Do ponto de vista do paladar dos insetos, há determinados produtos que, caindo na boca desses insetos, faz fixar a mandíbula, ou seja, a boca desses animais, eles já não conseguem comer, chegam a morrer. Há determinados insetos que nós fixamos nas folhas, nos frutos, eles não conseguem mover. Portanto, por isso quer dizer, é preciso ter em conta o paladar, o olfato, o tacto, sim, e tudo isto à volta disso, então nos permite fazer o que eu dizia sempre, este combate integrado. Espero dar um pequeno suporte à Kátia. É só um pequeno contributo, simplesmente. Tá certo. Podemos passar então para o Joaquim agora? Sim, muito obrigado, professora. Bom, achei muito interessante a apresentação do colega Carlos Tavares e achei também muito interessante a iniciativa. Quando disse que a iniciativa é uma realidade, deu-me a perceber deu-me a entender que o governo São Tomense, não é? Também está comprometido e engajado nessa iniciativa. O colega Carlos Tavares falou de processos de certificação, disse, não é, que alguns horticultores já são certificados e falou de auditorias. E eu gostaria de saber se para essas auditorias que fazem a esses horticultores usam algum referencial normativo das normas internacionais ou usam um referencial privado ou local, não é? Queria perceber um pouco sobre isso. Qual é o referencial que usa? Porque quando se fala de auditorias, auditorias são feitas com base num referencial normativo. Queria perceber um pouco sobre isso e procurar saber também se em São Tomé e Príncipe existe um organismo regulador dessa questão de normalização, por aí. É apenas sobre isso que eu queria procurar perceber. Obrigado. Ok. Obrigado, colega Joaquim. Bom, como eu fiz na minha apresentação, faltava, se calhar, só em termos de informação, não é? Nós temos dois tipos de certificação. Temos uma certificação que ela é onerosa, através de terceiros. Nós, para certificarmos o nosso cacau, pimenta, baunilha, coco, etc., porque vai para o mercado europeu, chamamos um terceiro para vir certificar-nos. São essas empresas certificadoras internacionais, elas vêm. Estamos a falar da EcoCert, estamos a falar da AgriCert, estamos a falar do ACERT e várias outras empresas. Nós já trabalhamos com a AgriCert e a EcoCert. Elas vêm, elas fazem a auditoria. Pela auditoria, nós temos que pagar. Temos que pagar e pagamos uma soma voltada. Mas quanto à certificação SPG, ela não é onerosa, porque ela acontece entre os pares. Nós somos 10 horticultores, nós combinamos entre nós, vamos fazer a horticultura orgânica, e assim nós fazemos, mas nós partimos para um padrão, uma referência. A referência são as normas do movimento, digamos, da Federação dos Movimentos Orgânicos Mundial, chamado IFOAM. IFOAM é uma sigla em inglês, IFOAM, a International Federation Organic Agriculture Market. Portanto, é uma sigla em inglês. Vocês estão mais ligados aos ingleses, aí com a África do Sul, estão mais dentro. Então, nós temos essa referência, adotamos essa nossa realidade, todos nós assumimos esta regra, então nós temos que aplicar a nossa cultura em governar aquilo que nós assumimos as regras, de acordo com as nossas realidades.
Então, existe o também chamado Comitê de Auditoria, de Verificação, que vai passar para ver digamos, modos operando o modo de produção de cada um, horticultores, mas mediante umas fichas próprias. Nós temos as fichas, umas fichas que nós elaboramos. Por exemplo, um dos conteúdos de uma das fichas, ficha de controle, para quando é que se estabeleceu a cultura, de onde é que veio semente, usou o fitofármaco, não usou, qual é o tipo, o nome, a quantidade, quando, há várias questões à volta, faz-se, digamos, um roteiro na parcela total. E no final produz-se um relatório. Depois do relatório, vê-se que finalmente a conformidade é atribuir um certificado. Esse certificado tem a validade de 1 ano e pode-se renovar, segundo a outra auditoria, pode-se renovar esta certificação. Mas o produtor tem um certificado, não só o certificado, o comitê também do seguimento da auditoria atribui um selo que cada um que foi certificado tem um selo, e este selo coloca-se, portanto, nos produtos. Pode-se colocar diretamente numa manga, numa goiaba, num ananás, como também colocar os produtos dentro de um saco, 1 kg, 2, 3, vedar e colocar o selo fora, como se vê muitas vezes que acontece com a maçã na Europa e outros países, encontramos um selo próprio. Então, nós temos um selo SPG com um código que os produtores têm e colocam, eles recebem. E para o selo também é preciso dizer, aí sim, o selo paga-se uma contribuição mínima, que é para, não é, a continuar, ou seja, a sustentabilidade da produção e a entrega desses aos horticultores. Segunda questão, o organismo regulador. Nós, infelizmente, não temos ainda uma agência ou um instituto, coisas assim, para regular a agricultura biológica em Santo Tomé e Príncipe. Essa é uma matéria, uma lacuna que também vai fazer parte de um dos eixos do plano estratégico e do plano de ação do governo. Contrariamente, por exemplo, nós vimos a horticultura em Marrocos, eles têm uma legislação sobre a produção orgânica no Brasil, também em Cuba e várias outras paragens, onde já fazem, estão bem avançados. Nós não temos, mas isso estamos preocupados e vai entrar tanto como um dos eixos a desenvolver no nosso plano estratégico de ação. Ok. Eu não sei se dei resposta ao colega Joaquim. Deu. Muito obrigado, estou satisfeito. Muito obrigado. Muito bom. Passamos então para o Toscal. Sim, obrigado. E obrigado pela belíssima apresentação, colega Carlos Tavares. A minha questão mesmo estava quase próxima com a que foi colocada pelo colega Joaquim Baltazar, mas como já ficou ultrapassada com as respostas já dadas, eu gostaria de colocar a terceira questão nas duas que o meu colega Joaquim Baltazar colocou, na questão mesmo de certificação desses produtos dali que vocês produzem. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Fazem a certificação desses produtos para garantir a exportação no mercado europeu ou porque a nível nacional é uma obrigação para que o mesmo produto seja normalizado e que tenha a qualidade necessária, não é? E para poder fazer face à concorrência a nível internacional. É a primeira questão que eu faço. E, bom, acabou mesmo dizendo que a nível nacional não existe um serviço regulador desse tipo de produto. Mas agora, não existindo, como é que se olha então para a qualidade do mesmo produto, se a nível local não é certificado, mas mesmo assim se consegue fazer exportação? E como que também se posiciona a nível internacional com o resto dos outros produtos que também são provindos dos outros países, não é? Essa é a minha questão. E também, se a nível local os consumidores desse produto
como é que tem sido, então, influenciada a sua decisão, então, de compra do mesmo produto? Obrigado. Perdão. Sim, companheiro Toscal, obrigado pelas questões. SPG não é uma exigência. Uma exigência, SPG não é uma exigência, não. É parte de uma consciencialização. Porque quando nós partimos de uma questão de imposição ou de exigência, existe aquilo que nós chamamos de desacato. O desacato. Então, a questão do SPG parte de uma questão de consciencialização. A população está consciencializada e depois nós já temos uma camada média, temos uma camada superior, uma camada média muito grande em Santo Tomé, de intelectuais e não só técnicos médios por aí fora, e temos a camada baixa. Mas vamos dizer que isto do SPG é uma conscienciação própria da população, das pessoas, em consumir produtos certificados com uma certa segurança e qualidade. Como é que se olha pela qualidade? Uma questão muito importante, porque nós temos um comitê de certificação, que trabalha da auditoria, e este comitê faz parte do movimento biológico. O movimento biológico é um movimento do ponto de vista jurídico legal. Do ponto de vista jurídico é legal. E depois era preciso dizer uma coisa também que eu omiti. Numa primeira fase nessa certificação SPG, ela acontece entre os pares, mas os consumidores estão autorizados a irem para os campos, irem para os mercados, irem para os campos, sobretudo os campos, para verem o modo de produção. Eles estão autorizados numa segunda fase a esta abertura para irem ver e suscitar também os documentos. Isso é outra questão. Esses produtos que estamos a falar, SPG, não são para exportação, são apenas para o mercado local. Muito embora haja um ou outro que, de forma, digamos, informalmente, leve esses produtos para os familiares e amigos na África, na Europa, sobretudo onde nós temos muita ligação, sobretudo com Portugal, Inglaterra, temos esta ligação toda com grandes comunidades nossas, Cabo Verde. As pessoas levam informalmente estes produtos porque já sabem, a partida estão a levar para os familiares e os familiares vão consumir um produto de qualidade. Mas não, estes produtos não são para exportação, são mesmo para abastecer o mercado local. Ainda dizer que nós temos muita gente que vão aos mercados, perguntam, é biológico? E estão disponíveis em pagar um pouco mais. Está seguro, está limpo, está isento, está limpo de fitofármacos, de tudo isto. Então, as pessoas estão disponíveis em comprar. Existe já um critério, existe já estabelecimento de pequenos mercados, tanto o mercado, se falamos do tipo de mercados municipais, onde entram vários produtos, tudo isso, mas existem os supermercados que já vendem prateleiras com os produtos certificados. Existem pedidos dos hotéis. Existem várias famílias que recorrem a produtos orgânicos. Então, existe uma questão de consciencialização, tanto daqueles que já começam a produzir e de uma grande parte das pessoas que querem consumir produtos seguros. Pois, isso é essa a última questão, que é a decisão dos consumidores a nível local. As pessoas hoje procuram por esses produtos. Eu só quero dar-vos um exemplo. Nós, a nível da experiência vivida, nós criamos um mercado numa via principal na estrada, em frente da porta de um nosso grande produtor, só para vos dizer, quando esse produtos, é a mulher própria, a esposa que vende os produtos, tem lá tomate, cenoura, as pessoas fazem cerca de 4, 6, 8 quilômetros, vão até aquele ponto e lá comprar os fins de semana os produtos. As pessoas vão ao supermercado e vão procurar produtos. E de quando em vez também, se no mercado o produtor já é reconhecido como um produtor orgânico, as pessoas têm tendência de afunilar. Claro, o que nós precisamos agora é aumentar a capacidade produtiva, porque existe muito pedido, muita vontade de pessoas consumirem esses produtos. Algum comentário, Toscal?
Por enquanto não, doutora Lilian, e muito obrigado, colega Carlos, por trazer Obrigado, alguns esclarecimentos em torno das sim. questões. Obrigado. Ok. Obrigada. Pro Alex, a Maria Dança colocou aqui no bate-papo, né, que achou interessante o seu trabalho, que apenas ela ficou sem perceber que plantas que você usou para a produção do fertilizante. Olá, colega. Aí é dança, né? Bem, eu no experimento utilizei a própria planta de tomate como fertilizante. Na verdade, eu efetuei 2 etapas de preparação desse fertilizante. Uma primeira etapa, eu utilizei plantas, nesse caso folhas, do próprio tomate. Essa primeira etapa, ela foi de 15 dias após o transplante no terreno definitivo, até ao início da floração. Posto o período de floração até o início de frutificação, eu passei a utilizar os frutos verdes de tomate, uma vez que há maior concentração de nutrientes. Então, é basicamente isso. A preparação foi feita em duas etapas. Numa primeira fase, utilizei plantas de tomate. Na segunda, utilizei o próprio fruto de tomate. Certo, Maria? Certo, professora. Obrigada. Obrigada a você pela pergunta. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Aproveitar que ainda temos alguns minutinhos. Ângelo, vamos lá. A lista também, que bom. Sim, professora, muito obrigado. Escutei atentamente as intervenções dos colegas e gostei muito da apresentação do professor Carlos e Alex. É simples comentário. Queria dizer que a política pública moçambicana está tentando cada vez mais reduzir o uso de agroquímicos e melhorar a produção e a produtividade na comunidade, aumentando a renda, através do programa de sustenta. Bom, desculpe. Dantes, mesmo havia muito excesso de uso de agroquímicos, mas com o aparecimento de um projeto do Banco Mundial, o Programa de Desenvolvimento de Produtores, era um projeto virado ao mercado. Fez o teu estudo, concluiu que devíamos reduzir o uso de agroquímicos. Instruiu seus técnicos, introduziram a produção de tomate, para começar, numa comunidade que essa produção não era aderida. Mas anos depois, toda a comunidade começou a aderir à produção de tomate. E até agora o tomate bate recorde na zona onde foi introduzido. O uso de agroquímico muitas vezes prejudica a própria comunidade. A comunidade, estamos a falar, a nossa comunidade é aquela comunidade meio letrada. Em algum momento, ele, em vez de usar aquele agroquímico, porque ele sabe que esses solos são produtivos, usava para outros fins, como a pesca, ia nas pequenas lagoas, botava aquele agroquímico naquela lagoa, matava os peixes.
e punha no mercado. E fez tudo que aquilo devia se banir. Então, adotou-se um mecanismo de uso integral de praga, através de o que estava explicando o professor Carlos, o piripiri, tabaco, sabão e algumas plantas locais, a moringa e outros. Introduziu-se essa política e a comunidade aderiu. Até então, não temos problema de agroquímicos. E, mais uma vez, através do programa de Sustenta, que está aumentando cada vez mais, o governo apoia a comunidade, os grandes produtores, não é? Alguns meios. Estamos a dizer de trator, para poder lavrar as tuas áreas. Estamos a falar de caminhões de grande tonelagem para poder escoar os seus produtos. Lá onde está o produtor, no sítio mais recôndito. Para dizer que Moçambique, para a produção, depende das chuvas. É uma agricultura familiar, mas é muito bem produtiva. Nós temos quase 2 épocas, depende da... Estou a falar na província onde estou. Temos de outubro a abril, que é período de culturas de rendimento. É tempo de muita chuva, começa a sementeira, lavouras, não sei o quê. E estamos a falar de cereais, nesse sentido. E temos o período de agosto a setembro, onde as chuvas vão reduzindo. É a produção de hortícola, não é? Com mais enfoque no tomate. Agosto e novembro também é um período quente, não é? Mas a própria comunidade adotou um mecanismo de uso de estufa local. Essas estufas locais, através do material local, eles fazem uma copa a uma determinada altura. Aquilo é para reduzir a intensidade do raio solar, a incidência do raio solar ao solo. E esta época o tomate está muito caro e a comunidade tem muito rendimento. E estava também escutando um pouco do professor e do colega sobre a certificação de produtos agrícolas. Para Moçambique, eu não sei se faz essa certificação, mas o que sei, por exemplo, nos cereais, digo concretamente no feijão buere e gergelim que vai para a Europa. Eu acredito que não há nenhuma certificação daqui para fora. O comprador, digo, o interveniente na comercialização de feijão buere e gergelim, fazem uma seleção, digo, cefam, depois de cefar, aquilo para tirar aqueles restos, digo, poeira, areia, neste contexto. Depois são embalados e carregados para o porto da Beira. Aí o barco encontra o barco, carrega para a Europa. Para dizer que na certificação de cereais, talvez no milho, mas o milho acho que é o uso local. Tem grandes armazéns para milho, arroz, mas é consumo local. Se chega fora, talvez através de PMA, que compra em grandes quantidades, armazena, processar é por alguns agroquímicos, para não
se estragar. Com a ideia de ajudar qualquer país que tenha problemas de ou ciclone ou seca, depende com que tipo de problema. Logo, eles intervêm. Então, para temos condições para fazer uma agricultura. Você encontra um produtor com 50 hectares. Caminhar para o mercado europeu. Isso era um simples comentário. Obrigado mesmo pela atenção que me deram. E ao professor também. Gostei da intervenção do professor Alex, assim como o professor Carlos. Obrigado. Nós agradecemos. Nós agradecemos pela partilha também da experiência sua. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Bom, eu gostaria de comentar um pouco, eu vou ser breve, em relação ao último ponto que o colega Ângelo Mendonça falou sobre a certificação de produtos a nível daqui de Moçambique. Eu queria dizer que Moçambique tem uma instituição que é responsável pela normalização e qualidade, não é? Temos o Instituto Nacional de Normalização e Qualidade, que é um braço forte do Ministério da Indústria e Comércio, que regula sobre as questões de normalização e qualidade e certificação de produtos. O Ministério da Indústria e Comércio agora tem projetos de industrializar Moçambique e certificar os produtos moçambicanos para o comércio internacional. O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade está a trabalhar com outras organizações não governamentais no sentido de certificar esses produtos. Estão sendo formados auditores internos, tanto como externos, consultores para apoiar o país na certificação de produtos. Temos algumas empresas certificadas pelo Instituto Nacional de Normalização e Qualidade e por outras instituições reconhecidas a nível do mundo e que já temos até alguns produtos moçambicanos certificados e que estão a ser exportados. É o caso do pescado, como o camarão e outros produtos do mar, mariscos por aí, e alguns produtos da agricultura. Né? Então, a questão de certificação é uma realidade em Moçambique. Alguns colegas podem não saber disso, mas está-se a trabalhar para a certificação de produtos e o comércio internacional de produtos de Moçambique. É apenas isso que eu queria acrescentar. Obrigado. Tá certo, obrigada, Joaquim. Vamos passar para a lista, por favor. Boa noite, professores. Boa noite, colegas. Sim, eu fiquei com uma preocupação, para mais entender, nem muito simples, quando estava a falar aqui a exportação dos produtos ao mercado europeu e a venda de produtos no mercado local. Então, a minha questão é para saber o preço de venda que é dado de venda de produtos no mercado local, se é igual ao preço que é feito para importação ao mercado europeu. E quem sai em vantagem ou desvantagem, a comunidade local, se tem vantagem na compra de seus produtos. É mais ou menos essa questão. Essa questão posso responder? Posso responder? Sim, pode. É o seguinte, a política moçambicana, segundo os decretos, diz que o comércio é livre.
Então, quem dita o preço é o comprador. Se for a ver mesmo lá na área onde estás, se tem gergelim ou feijão buer, os ditos banglas, os bangladeses, vão até lá na comunidade, dizem, eu vou comprar, põe a balança dele e põe o preço ali, 25 meticais. Mas ele, quando traz aqui no armazém, é pago por 50. Ele vai lá na comunidade, um pouco longe, que a comunidade nem de bicicleta, nem na cabeça não consegue trazer. Por isso, o governo não tem como, porque há uma lei que diz que o comércio é livre. Não sei se lhe fiz entender. Obrigado. Sim, obrigado. Consegui perceber, porque aqui também na província que estou, é isso que acontece. Então, como estamos a ter experiências do outro país, pensei que existisse também uma diferença para poder acrescentar mais conhecimento no nosso aprendizado. Muito obrigada. Carlos e Alex, querem fazer algum comentário? É que, por favor. Para nós já em Santo Tomé já é noite, e eu ainda tenho um encontro no PAMI. Isso, já ia dizer mesmo que estamos chegando no fim. Mas seja como for, eu gostaria de muito agradecer à professora Lina por proporcionar este intercâmbio entre nós. Nós transferimos um bocadinho dos nossos conhecimentos, mas também ficamos muito a aprender um pouco sobre a realidade moçambicana, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista também como está avançado a aplicação das técnicas, não é? Agronômicas nos trabalhos. Então ficamos muito felizes e a nota final era só para dizer o colega que interviu há pouco tempo, dizer que é de salutar e felicitar, não é? O Instituto de Normalização e Qualidade e Certificações através do Ministério da Indústria de Moçambique, para dizer que nós também temos um serviço cá em Santo Tomé que faz parte também do Ministério da Indústria e Comércio, que nós chamamos de SENAPIC. SENAPIC significa Serviço Nacional de Propriedade Intelectual e Qualidade. Eles têm duas vertentes. Uma vertente, portanto, da questão das marcas e patentes, ligada a várias invenções e por aí fora, tudo isso, mas também há uma componente muito importante que trabalha sobre a qualidade em si. E dentro desta componente de qualidade, SENAPIC, neste serviço, nós também temos uma terceira, não digamos certificação, mas é um requisito de qualidade e identificação da origem do produto, aquilo que nós chamamos do IGP, que é a Indicação Geográfica Protegida dos Produtos através da denominação da origem. Para a vossa informação, caros colegas, o cacau de Santo Tomé é um dos melhores, para não ser o melhor cacau do mundo, devido ao nosso sistema agroflorestal. O nosso café, a mesma coisa. Nós já chegamos até a fazer as análises, portanto, do ponto de vista químico, físico, biológico, etc. E os parâmetros que revelam o nosso cacau, a nossa pimenta, baunilha, café são extremamente elevados, estão mesmo em cima. E ao longo de muitos anos, muitos países foram fazendo as suas exportações, mas muitas vezes foram misturando com os nossos produtos no mercado internacional sabendo que o nosso produto havia uma certa confiança e um certo número de pessoas que aderiam aos nossos produtos. Então, os nossos produtos, às vezes, foram eles adulterados em mistura com produtos vindos de vários outros países e trazendo uma imagem não boa para nós. E nós, nesse momento, estamos a trabalhar para o chamado Indicação Geográfica Protegida, através da denominação de origem, para precisamente dizer esse cacau é de Santo Tomé,
foi produzido em tais modos. O viveiro, o solo foi esse, o viveiro é este, o material vegetal ou as sementes, quais são as nossas variedades, a origem genética desta variedade, os tratos culturais todos que sofreram. Temos um caderno de encargo, e para culminar com esta certificação de qualidade, não é, e de origem, que nós chamamos do IGP. Neste momento já temos o IGP do cacau, dos cacaus de Santo Tomé. Vão ao mercado, já não é fácil a questão da pirataria ou para adulterar a qualidade e por aí fora. Estamos a trabalhar agora para o café e a pimenta. Então é preciso, é só para informar também a todos que nós temos esse serviço. O que nos falta, e esse serviço também faz a normalização, falta-nos é a componente de certificados. A componente de certificados. Então é essa componente que falta nos introduzir no nosso ordenamento jurídico aqui, para a adoção de políticas de cada questões de certificação, estrutura de certificação biológica e de outras naturezas. Okay, obrigado. E pronto, é agradecer à professora, não é? Ficamos abertos para uma eventual partilha conosco, outros colegas, não é? Nós estamos aqui todos para colaborar e nós agradecemos muito à Unilab e à Unesp durante todo esse tempo por esta parceria, a Universidade de São Tomé e Príncipe, por esta dinâmica, este estabelecimento destas pontes com outras realidades para nós é muito importante do ponto de vista da produção orgânica, do ponto de vista da agroecologia, do ponto de vista da advocacia para o lobbying advocacy, para questões de emergir políticas públicas. Para nós é extremamente importante contar com o suporte do Brasil, que tem já uma grande experiência, e para que nós, a nível de África, também consigamos nos unir cada vez mais, trocar experiências, tudo isso. Nós, da sociedade civil, do setor privado e das universidades, estamos abertos sempre a estas dinâmicas, que são bastante interessantes. Saímos todos sempre a ganhar, não é? Um pouco mais de conhecimentos. Muito obrigado mesmo a todas e a todos. Perfeito, Carlos, agradeço demais a sua fala, agradeço ao Alex também pela apresentação, né, por tirar as dúvidas aqui do pessoal. E o lado bom da gente estar na terceira edição do curso é poder trazer todas essas experiências, né, de vocês que já passaram e que acumularam todo esse conhecimento, né, tanto no território de vocês, e poder trazer essa troca tem sido extremamente rica para o nosso curso. Professora. Então, vamos finalizando, né, até por conta do horário. Desculpa. Oi, Ângela. Sim, sim. Eu estou a pedir para que os professores postassem na plataforma o material, principalmente de controle integral de praga. As apresentações, nós podemos postar, Carlos e Alexa, os slides de vocês, a gente coloca em PDF. Pode disponibilizar o grupo? Sim, eu até iria disponibilizar o slide mais completo, que é o que eu fiz a apresentação do curso de especialização. Acredito que aquele lá tem mais, está mais recheado e tem mais informações. Tá certo, eu aguardo então você me enviar e aí a gente coloca lá junto com a gravação. Sim, exatamente. Eu enviar aquele assim pode postar. Agora, professora Lília, para dizer que do meu lado não tem problema, aquela apresentação que eu fiz pode-se partilhar com os colegas sem nenhum problema, mas para dizer também, não sei se a Lília está informada, nós, através do projeto de políticas públicas agroalimentares sustentáveis, projeto fizemos uma compilação de todos os trabalhos dos colegas que fizeram tese da especialização em segurança alimentar e nutricional, fizemos uma compilação num livro e nós fizemos uma publicação oficial cá em Santo Tomé, uma apresentação oficial cá em Santo Tomé. Sim, eu soube da apresentação, o professor Miklai me passou. Okay. E já está pronta a publicação? Já está pronto, e já temos isso pronto online. Se calhar este trabalho seria mais importante para as pessoas. Eles podem visitar online isto. Que bom. Você pode me passar o link para a gente disponibilizar?
Sim, está no www. Eu posso, mas está www.imvf.org. Está no site do Instituto Marquês de Valflor, no site da minha organização. Eu posso até dar só o título, as pessoas batem logo e vão aparecer. Tá. É IMVF. Está. Sim, www.imvf.org. Mas o trabalho também, se baterem logo a procurar, vai aparecer logo também. O título do trabalho é Processos Formativos, eu até podia escrever, Processos Formativos em Segurança Alimentar e Nutricional em São Tomé e Príncipe. Que legal! Contributos para a elaboração de políticas públicas e informação aos produtores rurais. Escrevendo aqui no chat. Sim. Certo. Eu vou disponibilizar na plataforma também, vou acessar o Isto material. É muito importante para os colegas, sim. Legal, todos estão presentes. Eles vão ver todos os trabalhos aí. Estão de parabéns. Sim, estarão mais recheados aqui. Que bom. Okay. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Parabéns também a vocês que nos ajudaram. Nós temos que agradecer muito. Sobretudo a Lília. Ele nunca se cansou. Né? Sempre estou conosco. É verdade, com muita paciência, é verdade. Tá certo. Pessoal, então, obrigada a todos pela presença e um agradecimento especial ao Carlos, Alex e também ao professor Miclay. Até, vamos nos falando e nos vemos em breve. Ok. Até, pessoal, muito obrigada. Obrigada, professora. Tchau, professora. Obrigado e continuação de um bom dia. Muito obrigado a todos e a todas. Uma boa tarde.